Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus, um ensinamento ministerial pastoral. O tema de hoje, amados, é a graça. O que é graça, amados? O que significa? Qual o significado da graça? O conceito mais comum da graça é o favor imerecido de Deus. Em outras palavras, muito embora fôssemos pecadores e merecedores do julgamento, Deus olhou para nós com amor e nos perdoou. Livro de Salmo, capítulo 32, está escrito assim: Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecados é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em seguidão de esteio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti, há tempo de poder achar. No transbordar de muitas águas está, e ele não chegará. Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, de alegres cantos de livramento me cercas. Muito bem, amados, diletos irmãos, aqui nós vemos o salmista dizendo: felizes são os homens, felizes são aqueles cujos pecados são perdoados, cujas transgressões são perdoados. Felizes são aqueles cujos pecados são cobertos. Eu vos disse que a graça é um favor imerecido da parte de Deus. É um favor que Deus estende a cada um de nós. Isso é, no entanto, somente a metade do seu significado. Ele também significa o poder de capacitação de Deus, que o nosso próprio Senhor Jesus é Deus, o nosso Pai, o qual nos amou, pela sua graça nos deu um eterno encorajamento e uma boa esperança, possa encorajar os seus corações a fortalecê-los em todas as obras e palavras. Então, a graça é isso, amado. Conhecemos que após a ida de Cristo, quando Cristo volta para a glória, os próprios discípulos oraram pela graça de Deus. Livro de Atos do Apóstolo, capítulo 4, verso 33. Com grande poder os apóstolos continuaram a testificar da ressurreição do Senhor Jesus, e muita graça estava com todos eles. Então a graça passou a pertencer para os discípulos, para cada um de nós, amados. A igreja de Atália, elas buscaram a presença de Deus pela graça. De Atálias, eles navegaram de volta para a Antioquia. A Antioquia orou pela graça de Deus, onde havia sido encomendado a graça de Deus para a obra que já havia completado. Mas por que a igreja de Antioquia ora pela graça? Porque a graça de Deus foi tão importante
na experiência dos primeiros cristãos. Porque a igreja de Antioquia orou para que a graça de Deus estivesse sobre Paulo e Barnabé, e mais tarde sobre Paulo e Sila, quando partiram em suas viagens missionárias. Por que a graça tem sido tão importante para o povo de Deus, amados? Qual é o motivo? A sua graça não somente nos torna aceitos na família de Deus, mas também supre o poder que necessitamos para vivermos uma vida cristã, uma vida genuinamente cristã. Agora, Davi diz: felizes são aqueles cujas transgressões é perdoado. Felizes são aqueles cujo pecado é coberto. Nós havíamos transgredido a lei de Deus, amados. Vivíamos alienados, vivíamos distanciados de Deus. Mas pela sua grande graça, pela sua grande misericórdia, a nossa transgressões foi perdoado em Cristo Jesus. E o nosso pecado, ele foi coberto com o sangue do Senhor Jesus. Aí o Davi diz: feliz é o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Mas ele passa a dizer que enquanto ele permaneceu calado, enquanto ele guardou silêncio sobre o seu pecado, então consumiram os seus próprios ossos. Davi adquiriu uma doença chamada osteoporose, e ele passou a gemer, ele diz, pelo meu bramido, durante todos os dias. Mas por que Davi gemia de dores? Porque de dia e de noite a mão de Deus estava sobre ele, a mão de Deus pesava sobre ele, porque ele estava em pecado. E ele diz que até o humor dele, ele se tornou uma pessoa mal-humorada. Ele diz: o meu humor se tornou em seguidão de esteio. Quer dizer, ele passou a ser uma pessoa mal-humorada. Você já viu pessoas que não têm Jesus, que não têm a presença de Deus? São pessoas mal-humoradas, são pessoas enfermas espiritualmente, são pessoas que sofrem de uma enfermidade, de um mal chamado mau humor. Mas Davi diz: eu confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não escondi de ti, não encobri. Eu disse: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí ele diz: tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, amados, o segredo para nos termos a graça de Deus na nossa vida é não esconder, e não nos escondermos atrás dos nossos pecados, mas é confessar e abandonar a prática do nosso pecado, é nos libertar das transgressões, é nos libertar da opressão maligna, porque Deus está pronto a perdoar os nossos pecados, pelo que aquele que é realmente servo de Deus, aquele que quer ter uma vida piedosa, ele deve orar a Deus em tempo de poder achar. Irmãos, se nós não arrependermos agora, se não buscarmos a graça de Deus agora, iremos nos arrepender no futuro, amado, porque haverá um momento que não poderemos achar. Temos que orar a tempo de poder achar o Senhor nosso Deus, porque Ele está no transbordar de muitas águas, e se nós buscarmos a Ele, chegaremos a Ele. Ele que nos esconde, Ele nos guarda, Ele nos preserva no seu esconderijo santo. Tu és o meu esconderijo e preserva-me da angústia, diz Ele. Haverá momento de angústia, haverá momentos de que você não poderá retroceder, irmão. Você não poderá retroceder, irmã. Haverá momento de angústia, de aflição da tua alma, do teu espírito. Se você não buscar o Senhor agora, enquanto você pode achar. Então busque Ele, clame por Ele, chame por Ele, porque é Ele que te enche de alegres cantos de livramento. Ele te cerca por diante e por detrás. Ele é que nos esconde num lugar seguro. Ele nos preserva, Ele nos cinge de livramento. Diante do mundo violento em que vivemos, amados,
onde o amor já não existe, as incertezas, as angústias dominam o homem, se sentindo cada vez mais inseguro. Nós, como igreja, encontramos o refúgio e o descanso para a nossa vida é no Senhor da nossa vida. É aquele que nos liberta, aquele que nos transforma, aquele que nos oferta a sua graça, o favor imerecido. Tu és o lugar em que me escondo, diz o salmista. O salmista Davi fala de uma vida feliz, uma vida segura, que o homem encontra ao lado de Deus. Porque, amado, Davi, mesmo sendo rei e tendo um exército de homem muito bem armado à sua disposição, ele precisava de um esconderijo, de um abrigo. Ele sabia que sem Deus, ele não é capaz de nada. Ele sabia que se Deus não fosse com ele, na certa seria derrotado. E por isso não dava nenhum passo, amado, sem buscar a orientação do Senhor, sem buscar a presença do Senhor. Ele queria ter uma vida tranquila na presença de Deus. Ele não queria sentir angústia, então ele diz: tu me preserva da angústia. A angústia fala da ação, do mal, daquilo que traz consequência amargosa à nossa alma. A angústia leva à depressão, a angústia leva à ansiedade, a ansiedade leva à depressão. Agora o Davi fala sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que repreende a tristeza, a decepção, que tentam atingir a nossa alma, o nosso coração. Ele diz que tu me cinges de alegres cantos de livramento. Fala, amado, sobre a presença do Espírito de Deus, trazendo alegria ao nosso coração. Fala das vestes da salvação. A igreja revestida por Jesus se vê livre da morte espiritual e expressa do mais profundo da alma, do amargo da alma. É uma expressão de profundo gratidão por aquele que nos salvou, amado. Para concluir, eu quero dizer que na presença de Jesus, o homem encontra a verdadeira felicidade, a segurança, a paz para a sua alma. Sem Jesus, nós não somos nada, amados. Este é o meu segundo áudio falando sobre a graça. Eu não sei quantos áudios estarei gravando, provavelmente serão 4 ou 5 áudios, amado, falando sobre a graça, sobre o favor imerecido que Deus estende para mim e para você. Deus, Ele nos ama. Feliz é o homem cujo pecado são perdoados, cuja transgressão são perdoados e cujo pecado é coberto com o sangue do Senhor Jesus. Eterno e soberano Deus, eu te dou graça, Pai, por estas palavras provenientes da Sagrada Escritura, falando sobre a graça, sobre o favor imerecido, Pai. Nós não merecíamos, nós estávamos alienados de Ti, nós não queríamos nada contigo. A nossa vida era buscar o prazer da carne, era buscar a concupiscência. A nossa vida era cheia de soberba, cheia de iniquidade. Mas o Senhor nos amou e nos chamou das trevas para sermos luz, para resplandecermos neste mundo de treva, Pai, para sermos canais de bênção para outras pessoas. Feliz é o homem cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Conceda-nos, Senhor, a alegria da salvação. Conceda-nos, Senhor, a felicidade de termos os nossos pecados cobertos com o sangue do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo. Muito obrigado. Amém e amém.